Vamos levar nossos pensamentos a Jesus, esse Mestre Divino. Em João 13, são os últimos momentos, o momento que Jesus se dedica exclusivamente aos discípulos, ele não atende mais à multidão, para deixar o legado, essa fortaleza que nos chega, esse direcionamento que nos lança o desafio aos nossos corações de vivenciarmos os direcionamentos oriundos do Pai que nos ama, por intermédio de Jesus, para que retornemos ao seu aprisco. Temporariamente, estivemos dedicados aos movimentos egóicos, mas agora percebemos que sozinhos nós não construímos, não agregamos, não crescemos, e dessa união, que a espiritualidade chama de fraternidade, os corações são atingidos e começam a se expressar e a perceber a grande família, que é esse universo dos espíritos, que se conclamam, que se ajudam, que colaboram, que dividem entre si e que entendem a profundidade da mensagem do Cristo quando ele nos incita a nos expressar no grande movimento libertador da humanidade, que é o amor. Que os nossos olhares, nossos abraços, nossas palavras, nossos sentimentos possam expressar de dentro de nós aquilo que já conseguimos absorver dessa diretriz libertadora, moralizadora, que é o Evangelho do Cristo. Que tudo se concretize e se resuma em uma palavra: no amor. Fazermos, vivermos, respirarmos o amor. Dentro, fora de nós. Que seja o amor. A bandeira que vai tremular no movimento da nossa vida e vai nos fazer perceber a importância dessa vinda desse Espírito maravilhoso que esteve encarnado conosco, mas que ora emana eflúvios de onde quer que ele esteja, aos que aqui habitam, principalmente nesse momento temerário, aonde enfrentamos esse caminho de provas que a pandemia nos propicia. Senhor Jesus, agradecemos a Ti e aos Teus trabalhadores espirituais que se vinculem a nós nessa fraternidade e rogamos que nos ilumine as nossas mentes para que possamos tirar o espírito da letra da Tua mensagem. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós paramos lá no 28. Deixa eu colocar aqui para vocês. Marcelo, Oi. deixa eu te falar um negócio, meu filho. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi abrir o YouTube. Quando eu abri o YouTube, apareceu sua palestra de ontem. Falei, vou escutar de novo? Uai, que bom, Você menina. acredita? Eu comecei, mas eu ouvi hoje também, mas não terminei, não. Pois é, eu ouvi. Eu não acabei ela, não, mas ela estava marcada. Eu vou voltar para acabar de assistir. Eu quero ouvir o finalzinho, mas eu não cheguei no finalzinho dela. Não, eu estou na metade, mais ou menos, só. Muito Muito boa aquele assunto de ontem, né, Marcelo? Muito profundo. E aquela experiência ali, foi bacana, né? Aquela experiência que a gente... Nossa, não, mas você foi falando aquilo lá, e eu fui vendo, eu falei, gente, não é verdade que a gente pensa isso? E eu vou falar o que eu achei, porque eu acho que é isso mesmo, o que está passando no meu íntimo é isso, eu vou falar isso. Então, eu sou um espírito, como é que é? Falso espírito, né? Como é que é? É isso mesmo? Não, Sou, uai. um espírito em progresso. Eu achei... Hã? Espírito em progresso. Sim, mas... A gente tem que pôr a plaquinha assim. A gente tem que pôr a plaquinha assim, em construção.
Ah, muito bem. Aí eu gostei. Assim, ficou, assim ele deu leveza, Eu Marcelo. levei. Engenheiro, Jesus. Então, vamos lá, então. Gente, oi. Rosimeire, boa noite, Rosimeire. Ele o quê? Não entendi. A Rosimeire hoje veio. Ah, veio. Já cumprimentou aqui no chat. Estou falando boa Jama, noite com ela. Ah, hoje está obrigada. tranquilo. Você está sumindo, minha filha, parece. Tem hora que Gracinha. os sobrinhos ocupam a gente no horário que é do estudo, aí não tem como sair fora, né? Eu Pois é. ajudo, né, tadinha? É. Vamos nos localizar aqui. No João 13, o que a gente viu até agora? A gente está vendo aqui aquela atuação de Judas. E aquela conversa de Pedro, né? Que pede João para perguntar algumas coisas. E Jesus, vamos aqui no 26, ó. Respondeu Jesus, e aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, não, desculpa, ele respondeu porque o Pedro pediu para João perguntar, né, para ele, de quem que ele estava falando, com relação a entregar Jesus, né? Vamos tratar então dessa forma, né? Não é atrair Jesus, é entregar Jesus. Respondeu Jesus, aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse, o que pretendes fazer, faz-o depressa. E nós ficamos um tempão nessa frase de Jesus, né, na última vez que a gente conversou aqui. E tentando entender o que representa o Cristo falar isso a alguém. E essa expressão de aval. Então a gente fez, nossa, nós ficamos um tempo bom tentando entender isso aqui, para que retirássemos de nós esse sentimento que às vezes a gente tem com relação a Judas ainda, que é a questão da traição, né? Nenhum porém, e aí eu tenho o seguinte, quando a gente olha para os discípulos, gente, cada um tem uma personalidade. Um é nervoso, o outro duvida, o outro teme, e várias expressões nos discípulos. Judas, por exemplo, essa ansiedade, essa insegurança. E aí, quando a gente estuda o Evangelho, a gente não precisa se identificar com um discípulo. Nós podemos nos identificar por todos, porque eles têm características que, possivelmente, somadas, são a nossa personalidade. E aí, um deles é o Judas. A gente tem que entender quem é o Judas dentro de nós. Né? Quem é o Judas dentro de nós? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Não precisamos ficar assustados com isso não, tá, gente? É só uma questão do mesmo trabalho que nós fizemos ontem. Sermos transparentes e nos enxergarmos cada vez mais e nos compreendermos. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Tem alguma dúvida quanto a isso? Porque estava no final da ceia, que era considerada essa festa aqui, ó. Então Jesus não ia pedir para comprar alguma coisa para a festa, sendo que ela estava acabando, né? E tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Isso aqui nós vamos falar um pouquinho hoje. E era noite. Então, nessa questão, existem essas dúvidas aqui com relação ao que se pensou? Sim. Por que o Judas estava com a bolsa? Porque ele é que fazia a contabilidade do grupo, né? Ele que juntava o dinheiro para comprar as coisas, etc. Não sei se todo mundo sabe disso. E aí, um minuto antes, Jesus disse que um deles ia entregá-lo. Lembra disso? Lá em 22, lá em cima. E Marcos também, 14, 19, tem essa referência, tá? Quando Jesus fala que um dos discípulos ia entregá-lo. Eles perguntam, então, um por um, porventura serei eu? Então, é claro que todos ali estavam sabendo que um deles ia entregar Jesus. Tanto que Pedro manda João perguntar para Jesus, quem é esse, né, que ele está falando?
Aí ele fala, esse que eu vou dar o bocado molhado, né? O pão molhado no vinho. E ele dá o pão molhado no vinho para Judas. E aí fala para Judas, o que tem de fazer, depressa, faça. E aí fica a dúvida se ninguém entendeu mesmo, sabe, gente? Ficou um pouco óbvio isso, né? Eles perguntaram, Jesus respondeu que é aquele que vai me entregar. E aí eles perguntam quem é? Aí ele fala, a quem eu der o bocado molhado. E logo em seguida ele dá o bocado molhado para Judas. Aí a gente fica nessa dúvida, né? Se eles entenderam ou se não entenderam. A não ser que Jesus, que eles acharam essa questão, mas não tinha nada, nenhum assunto girando em doar para os pobres, em comprar coisa para a festa, né? Então isso aí gera uma dor. Agora, uma coisa muito interessante que a gente traz é essa frase aqui, e era noite. Então, esse momento aqui, ele já está iniciando a noite. O Cristo vai ser entregue, vai ser dominado, vai ser abatido pelos homens, e ele sabe disso e os discípulos também sabem. Então, o poder dos homens representado pelo Império Romano. O Império Romano representa no Evangelho o poder dos homens, do mundano. E esse poder, ele vai abater o Cristo. Olha que interessante. Nesse momento, ele vai abater o Cristo e o Cristo ressurge depois. E o ressurgimento do Cristo é o momento mais sublime do Evangelho. E muitas religiões tentam fortalecer a cruz. Não, o momento sublime é da ressurreição. E aí, isso muito acontece conosco, né? Nós nos sujeitamos muito ao mundo, aos sentimentos do mundo, aos movimentos do mundo, até que esse elemento morra em nós, se eleve na cruz, sucumba na cruz para renascer novamente depois e disseminar o seu exemplo. Isso também pode ser trazido para a nossa vivência. E é interessante que os judeus representam quem louva a Deus, né? A representação do nome. Quando a gente traz isso para dentro de nós, a gente vê que essa representação religiosa tradicional que a gente conhece, que vem até do judaísmo da época, a gente pode tomar isso como exemplo, geralmente pelo seu movimento egoísta, pelo seu movimento hipócrita, ele afasta a partícula de Deus que há em nós, que é nosso Cristo. E o Cristo é a partícula de Deus. E representa essa partícula de Deus em nós. Ele faz um longo percurso. Então, muitas vezes, o espírito afasta de Deus na direção da matéria, para depois perceber a importância de retornar a Deus. Por isso que a passagem do filho pródigo é tão importante para a gente entender. Esse é um movimento natural do espírito se testar, se aventurar, e aí quando ele se aventura nas questões egóicas mesmo, baseada no egoísmo, ele tem suas experiências se colocando como núcleo de tudo, até que ele perceba que ele não consegue caminhar dessa forma e ele retorna nessa busca pelas diretrizes que Deus nos incumbe de libertação. E isso é natural. Então, quando a gente vê um companheiro que está vivendo muito intensamente o mal, ele está no período de distanciamento da sua partícula divina, que possivelmente vai passar por um processo de reconhecimento, de despertamento, de sofrimento e de retorno. Que esse é o caminho que nós estamos fazendo na atualidade. Nesse caminho de retorno, gente, a gente reencontra as nossas mazelas em forma de sofrimento, para que no nosso retorno nós possamos fortalecer a valorização por essa caminhada de volta. Porque se simplesmente Deus colocasse a mão no nosso espírito e nos puxasse para Ele, sem que nós, através das nossas próprias pernas espirituais, nós fizéssemos esse retorno,
ele possivelmente estaria evitando que se fixasse na nossa psique espiritual a moral e o bem, que só vai se fixar quando a gente fizer o processo pedagógico da caminhada de retorno. E aquele que retorna, a gente sabe, quanto mais a gente distancia, mais caminhada de volta a gente tem. E essa caminhada... Ô, Marcelo, Oi. me surgiu uma questão aqui, quando você estava falando, que me tocou muito uma questão seguinte, assim, a gente tem esse movimento, eu senti muito como uma coisa individual, mas existe um processo também que é esse do coletivo, que eu fiquei pensando muito na influência da religião e dos valores religiosos na gente. Porque o que acontece? Assim, a religião ela se apegou muito na cruz, foi o que você estava até colocando aí, ela se apegou muito na cruz, que é uma forma de controlar as pessoas, através da dor, através do sofrimento, né, assim, da entrega, né, assim, no sofrimento, e a gente acaba cultuando durante muito tempo na vida da gente, sem nem perceber, muitas vezes, o negativo, né, porque eu acho que, assim, a morte, uma certa forma, ela tem esse aspecto do sofrimento, né, como uma coisa negativa, embora a gente perceba isso como negativo, né? Embora na parte individual ela seja um processo para a gente encontrar a ressurreição, né? Mas, assim, socialmente, por exemplo, hoje a doutrina espírita traz para a gente a evidência muito mais da ressurreição do que da cruz, justamente para que a gente compreenda que existe que o Cristo é muito mais libertador do que o processo que ele quis mostrar o tempo todo foi a da ressurreição. Ele mostrou que ele não se apegou, né, nessa parte do sofrimento, né? Assim, pelo contrário, ele sabia que ele tinha que passar por esse processo, mas ao mesmo tempo para chegar nesse outro, né? E o problema das religiões e da gente introjetado muitas vezes as questões religiosas é que a gente fica só nesse caminho, assim, nesse caminho de parar ali frente à cruz, de enxergar Jesus ali só naquele ponto, né? Assim, embora a gente reconheça, entenda a questão da ressurreição, mas eu falo dentro de nós. Muitas vezes, assim, está introjetado muito esse processo. E a gente fica muito subserviente, sabe? A isso, né? Então, a gente tem que começar a pensar, assim, porque a gente consegue encontrar forças, vamos colocar assim, inclusive espirituais, para mudar todo o nosso processo, quando a gente reconhece que existe essas dores, igual a gente estava falando ontem, né? Mas ao mesmo tempo que a gente foca muito na questão da liberdade, né? Dessa libertação. Né? Isso tem que ficar muito forte em nós, né? Sim. Que Deus não quer punir a gente, Ele não quer nada de negativo com a gente, porque por mais que a gente saiba disso, muitas vezes o nosso sentimento estou me livrando disso, né? E Ele não quer isso para ninguém, né? São processos nossos. Interessante, é isso mesmo. E aí, Jaque, é interessante que tem muito a ver. Vamos fazer um trabalho, gostei dessa linha de pensamento. Vamos tentar entender, então, esse momento que o Cristo vai passar, que ele começou já aqui nesse momento, como um momento interno nosso, um momento espiritual. Olha só, Jesus representa o Cristo para nós. Nesse momento aqui, o Cristo vai ser entregue, vai ser dominado e abatido pelo poder dos homens. Tudo a ver com o que a Jaque disse aqui agora. O poder dos homens, o império do mundo é representado por Roma. E Roma vai abater o Cristo. Quem toma a iniciativa de entregá-lo ao poder dos homens são os judeus. Não vamos esquecer que Judas era também um judeu, correto? Não vamos esquecer disso, não. Vai ser entregue pelos judeus. Judeus, na interpretação do nome, quer dizer aquele que louva a Deus. Então, quer dizer, não basta louvar a Deus. Que acho que é isso que Jaque puxou aqui para a gente pensar um pouquinho. Judeu representa aquele que louva a Deus. Representa o religioso tradicional, que valoriza apenas, talvez, as exterioridades desses louvores.
Mas a exterioridade desses louvores afasta a partícula de Deus em nós, que é nosso Cristo interno, em direção ao império do mundo. Então, Cristo é a partícula de Deus em nós. O Cristo interno, né? Que faz ao longo do seu percurso, infelizmente, por essa crença em Deus equivocada, um afastamento de Deus em direção à matéria, mas depois retorna na direção de Deus. Então, essa é a representação da ressurreição, da não contemplação somente da cruz. A cruz tem que ser entendida, mas assim, o ressurgimento tem que ser vivificado em nós. A entrega do Cristo a Roma, quer dizer, o império do mundo, representa o ponto máximo de afastamento que nós podemos chegar de Deus. Mas a partir daí existe um retorno, que é a conversão em direção a Deus, representada pela elevação de Jesus na cruz. Quando Judas sai para fazer o que devia ser feito, aí tem essa frase, e era noite, isso é importante para a gente. É a noite dos tempos, é o período de treva que nós todos ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar, que é esse período de escuridão. Hoje nós vivemos num planeta de transição e vivemos uma transição também interna, a gente sabe disso. O que é transição interna? A gente até falou disso ontem. É o joio e o trigo dentro de nós, que daqui a pouco vai precisar separar, vai precisar recolher, vai precisar queimar. O trigo vai para o celeiro, porque ele vai servir para alguma coisa daqui a pouco. Mas nós estamos na fase de queimar o joio, de pegar o joio, enrolar o joio num feixe e produzir fogo através dele. Esse é o nosso momento, por isso que eu estou falando desse momento de treva aqui, que é a transição, que é o período de transição. Vivemos um período onde há dissolução de costumes. Aí, toda vez que há dissolução de costumes, gente, tem exagero, tem confusão. Aí o conceito de liberdade confunde com liberalidade, e aí é um período de muita incerteza. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo muita coisa que quando nós éramos jovens não era permitido, era errado, era equivocado. Hoje não. Hoje é um direito. Hoje está no âmbito do respeito ao próximo. Então está tudo mudando. E quando muda, gente, o joio aparece. Então esse joio que a gente está vendo na política, esse joio que a gente está vendo nas pessoas, esse joio que a gente precisa estar vendo dentro de nós. Porque ele precisa ser recolhido, separado do trigo, e nós atarmos fogo a ele. E atar o fogo é dedicar o esforço nosso para modificá-lo, porque não esquece, sempre o fogo é o transformador. Então nós estamos na fase de enxergar isso em nós. Esse aqui é a transição. E aí nós possivelmente já passamos do ponto da máximo de decadência moral que nós podíamos passar. Não sei em que época, cada um tem sua época disso. Ao mesmo tempo que a gente vê essa decadência social acontecer, a gente vê também pessoas comprometidas a ajudar, a conscientizar, a cuidar do planeta, a mudar o mundo interno, para que o mundo externo mude. Então a gente vê muito essa dualidade, antagonismos. Esse sim é a característica do momento de transição que nós estamos vivendo dentro da gente. Só que esse momento de transição, ele é a ascensão, representa a nossa ascensão à cruz, quer dizer, o entendimento da morte, que a morte não existe, que a cruz representa muito isso. A cruz representa o nosso sofrimento, que nós devemos assumi-los, mesmo que pregado a ele. Mas não se esqueça que o nosso sofrimento, que é representado pela cruz, ele sempre nos demonstra o posicionamento da ascensão na direção do seu feixe vertical. E no seu feixe horizontal, o abraçamento e o envolvimento, que a cruz representa isso. Então, no momento da dor, é a elevação e esse abraço, esse envolvimento que a cruz representa. Que o horizontal, né, é onde estão os braços, é o abraço, e o vertical é onde eleva a mente e a lança no entendimento mais sublime que a gente possa alcançar.
essa repressão. E a gente faz isso através do sofrimento, das nossas dores. É onde, nesse momento, nós precisamos estar mais elevados para não nos revoltarmos, né? E não cometermos novamente erros maiores em nós. E aí, olha o que ele continua aqui, ó. E quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Esse glorificado a gente já trocou ele também, né? Daqui a pouco a gente vai falar. É melhor entendê-lo como reconhecido. Foi reconhecido o Filho do Homem. A gente vai falar disso daqui a pouco. E Deus foi reconhecido nele também. Se Deus é reconhecido nele, também Deus o glorificará, quer dizer, o reconhecerá nele mesmo. E reconhecerá ele imediatamente. Tá? Se a gente for substituir aqui. Não esquece que o que foi interpretado como glorificará é a palavra do grego dosha, que pode ser traduzido como glória, mas também pode ser traduzido como verbo reconhecer. É melhor traduzido, inclusive. Então, o Filho do Homem é o resultado do homem. Lembra que nós estudamos isso ontem? O Filho do Homem, porque ele fala aqui, é glorificado o Filho do Homem. Então, o que é reconhecido? A evolução daquele que passou pela carne. O Filho do Homem é resultado da evolução do homem pela carne. E aí nós teremos a glorificação disso. Que dia que nós seremos glorificados como Filho do Homem, gente? Quando a gente não precisar mais ser homem. E vamos ser filho do homem, originados da evolução do homem. E aí é o período onde nós deixamos de sofrer tanto, porque não precisamos passar mais uma vez por processos reencarnatórios. E todo processo, toda imersão na carne, possivelmente traz sofrimento. A representação da reencarnação, mas não necessariamente como, claro que não é como punição, mas como esse processo, como a possibilidade desse processo de retorno que a Jaque falou aqui também. E aí a gente continuou também o estudo em cima disso. A reencarnação é o facilitador do acordar espiritual que vai ou iniciar esse processo de retorno para Deus, ou vai dar continuidade e acelerar isso. Não esquecem, gente, que no retorno é que tem reencontro. Na ida, não. Na ida, você está indo. Quando você volta, você reencontra lugares, pessoas, etc. Na ida, a gente vai, espiritual. No retorno, nós reencontramos nossos erros, nossos equívocos. E aí que é a necessidade da gente entender isso de uma forma mais profunda e reconhecer o sofrimento como um desses reencontros. Ele pode ser, mas os reencontros também são as meditações para a evolução, as orações mais profundas e as entregas mais bem assertivas na direção desse reino divino que existe, que precisa ser construído e existe dentro de cada um de nós. Né? Esse movimento que a gente precisa entender como fazer dentro da gente. E aí já... Marcelo. Oi. Vem cá, quando você falou em noite ali, essa noite é o período trevoso, né? Sim. É o período difícil. Seria período só para Jesus? Não, para a humanidade toda, né? Cada um tem sua Porque noite. Jesus estava aproximando o horário dele da mudança, né? Uhum. Para o plano espiritual. Então, é a mesma coisa que aconteceria com a gente. Esse período da noite, aqui, a gente entendeu como o ponto máximo do distanciamento de Deus, que o espírito é capaz na sua individualidade. Porque cada um tem uma medida disso. Então, quando você acorda, aí você tem que passar pelo retorno. E aí o começo desse retorno, que é a noite, que é o período das trevas em nós. A treva é sofrimento, então é o período do arrependimento, do reconhecimento, do erro. Mas Jesus, por exemplo, não errou. Não. Jesus está fora desse processo. Por isso que ele veio dar o exemplo. Aí quem errou aí foi a humanidade, né? Foi.
Porque quem crucificou Jesus foi a humanidade. Apesar de ter nas escrituras, apesar de estar tudo descrito ali, direcionado. Quem fez a opção foi a humanidade daquela época, daquela região, daquela estrutura, né? E a gente sabe que são opções, que nós muitas vezes, sem saber, nós crucificamos o Cristo quando negamos ele no nosso dia a dia. E aí passamos pela noite. A noite é o arrependimento, o sofrimento do arrependimento. Quando eu negligencio meu irmão, quando eu falo alguma coisa que eu não devo falar, quando eu tenho acessos de raiva, quando eu me trato mal, como eu trato o outro mal, como eu me rebelo, como eu não entendo. E aí depois eu vi que eu errei, eu passo por esse momento da noite. É o momento até que a luz, que é o que a luz é o replanejar, é o fazer diferente, é não fazer mais aquilo. Então, o momento onde você reconhece é o momento que você está vivendo a sua noite. Depois ele acende. Aí a chama interior... É o dia, né? É o dia, né? É o dia. Então, para Jesus, não. Mas para nós, a gente tem que ver quantas vezes nós crucificamos o Cristo durante um dia, né? Isso é uma análise. Quantas vezes que nós levamos... Quando você fala aí que Jesus, que nós... A Jaque falou da representação da cruz, Uhum. as religiões colocam. Eu, por exemplo, não gosto de ver aquela cruz, posso ver uma cruz, mas aquela cruz que tem Jesus pregado ali, eu tenho horror. Não vejo aquilo, não. E o que eu acho assim, eu acho que é para chamar a atenção de uma coisa que talvez, parece que na época até já era costume crucificar todo mundo, né? Era. Uhum. Punha na cruz, botava fogo, como fez com o Joana d'Arc, punha na cruz para não sei o quê, todo jeito punha na cruz. Então, essa cruz era o costume, não foi só para Jesus, né? Uhum. Então, não sei por que se chama atenção tanto assim, mas eu tenho horror daquilo ali, eu não gosto de olhar aquilo, não. Nunca gostei. Aí a gente precisa entender também a ressurreição, o que ela representa. Ela tem uma representação. Mas, infelizmente, nós estamos na fase da cruz ainda. De reconhecer nossos erros, de descobrir o que é ruim dentro da gente. E aí, quando a gente lembra da cruz, a gente lembra quantas vezes nós levamos Jesus na cruz no nosso dia a dia. Quantas vezes eu negligencio o ensinamento dele no meu dia a dia. Quantas vezes eu faço o outro sofrer, eu faço a eu próprio, né, na questão do eu, o sofrer. Quantas vezes eu faço coisas erradas, eu falo coisas erradas, eu nego. Quantas vezes eu nego ele? Porque a gente fica muito assim, né, Pedro negou 3 vezes, ok. Quantas vezes por dia eu nego Jesus? Quantas vezes eu traio Jesus? Tem gente que gosta dessa palavra trair, né? Quantas vezes eu... Entendeu? Então, assim, a gente entender isso, mas não para sofrer, tá? A gente chega de tanto sofrimento. É para mudar, é para ser feliz. Olha, eu faço assim, não vou fazer mais. Eu sou assim, não vou ser mais. Né? É para a gente estruturar a felicidade em nós. Porque não adianta ficar dando estudo aqui se for para todo mundo triste, não. É para pôr alegre. Olha, nós precisamos reconhecer quem somos para estruturar um projeto de vida melhor para nós, espiritual e definitivo. E ele é junto com Jesus. Vamos abraçar? Então vamos. Vamos abraçar Jesus na cruz? Não, vamos abraçar a ressurreição dele, né? Vamos abraçar a ressurreição. Marcelo, mas eu acho que a dificuldade é exatamente essa, assim, de enxergar Jesus externo a nós. Ele não é externo a nós. Não é. Nós já aqui... Porque se você pega o Cristo interno, você consegue ter uma concepção de sofrimento e de libertação muito diferente do que se você pega a figura de Jesus. Uhum. Porque o externo vem depois, né, Jaque? Vem depois desse interno aí que você acabou de falar. Trabalhou o interno, enxergou dentro de si, nossa, agora ele vai começar a externar. Tá? Jaque, vou passar para você, que eu tomei uns minutinhos aí seus. Sem problemas. Foi ótimo. Então, vamos lá. A gente está no amor maternal, no 890.